Ironia é uma coisa... Eu não curto muito, assim, não. Sabe? É isso, gente. Esse é o problema da utilização de pontos irônicos. Esse é o problema. Como que a gente vai saber do que tá tratando? Como que a gente sabe? Como que a gente pode saber? Não tem como, né? Não tem como, né? Não dá pra entender. Aí, ó. Pronto. Olha a confusão que gerou. É isso, é jogo de adivinhação. É isso. Pô, eu queria fazer uma crítica a Yasmin. Queria. Eu gostaria muito que ela chamasse o canal e o meu nome pelos meus nomes. Tipo, pode parecer uma coisa idiota, sabe? Pode parecer uma coisa besta, mas me incomoda. Me incomoda. Eu não curto muito isso, não. Sabe? Ah, shit! Here you go again! Olá, fakes, tudo bem com vocês? Por aqui eu ando meio preocupada, tá? Eu ouvi dizer que no comunismo a ironia vai ser racionada. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que eu vou o quê? Acabar desempregada? Ou talvez pior ainda? Presa por sarcasmo excessivo? Mas vamos falar sério logo aqui nesse vídeo, porque já deve ter gente espumando de raiva me assistindo. Eis então que o nosso camarada, Gustavo, resolveu comentar sobre o vídeo que eu fiz abordando, bem, alguma coisa relacionada a ele e ao Whindersson, né? E pra minha surpresa, ele não curtiu muito minha análise não, hein? Parece que ele não é um dos meus maiores fãs. Então, hoje iremos reagir aqui às partes mais relevantes do vídeo dele. E eu digo relevantes porque o vídeo dele tem mais de 1 hora de duração e, sinceramente, eu não tanco ouvir minha própria voz por tanto tempo assim. E pelo que eu vi no chat do Luigi por aí, né, vocês também não são muito fãs de longas exposições verbais no meu tonzinho de voz. Logo, para poupar vocês, e eu também desse suplício, eu vou fazer um resumo bem generoso aqui e ainda vou dividir em 2 partes. E para quem quiser se aventurar aí e ver o vídeo completo do Gustavo, o link vai estar aqui na descrição, como sempre. E assim, ó, me permitam deixar cristalino o objetivo desse vídeo aqui para não ficar dúvidas no ar aí pairando. O meu propósito é mostrar que ou o Gustavo tem uma leitura bastante superficial de Marx e não consegue enxergar além da cartilha, ou então ele decidiu abandonar metade do cérebro dele para fazer esse react aqui ao meu vídeo. Quem sabe a gente descobre isso hoje. Então, por favor, me poupem de dizer que eu tô fazendo esse vídeo aqui por views, como quis dizer o Ian aí um dia desses em live, quando ele deu uma comentadinha sobre o meu primeiro vídeo. Ele disse que eu teria colocado o rosto dele na thumbnail como clickbait ou alguma coisa do tipo para chamar atenção. E sinceramente, eu acho bem paia ficar falando de view assim, né? Mas o react do Gustavo ao meu vídeo foi um dos que mais renderam view no canal dele aí nos últimos tempos. Então eu posso simplesmente chegar e falar que ele fez o react por view? Acho que não, né? Eu acho que é colocar valor demais na minha imagem e eu não curto isso muito não. E só pra deixar claro aqui, eu coloquei a cara do Ian lá naquela thumbnail, na época, porque ele me chamou de racista do caralho. Sim, amigos, racista do caralho, e não só racista, beleza? É isso. Eu não preciso usar o rosto dele ou de qualquer outro comum aí pra ganhar view. Afinal de contas, Red Pill falando bosta rende bem mais. Mano, que mina racista do caralho! Agora vai. O Gustavo começa ali o vídeo dele dizendo que é o último que ele vai fazer sobre esse caso ali, do Whindersson, que esse assunto não cativou muito ele. E aí ele menciona também que várias pessoas fizeram vídeo sobre esse assunto, mas que apenas 2 agradaram o ilustre professor Gustavo. O vídeo do Janones Emanuel e o episódio do Revolu Show. Eu assisti lá e tal, e eu nem imagino por que ele gostou mais desses aí e não dos outros. Só que antes de continuar a história, essa história cabeludíssima, deixa eu garantir o meu pãozinho aqui de casa. Meus amigos, vocês sabem uma grande semelhança entre homens e mulheres? Ambos surtam quando veem o seu lindo cabelinho literalmente indo ralo abaixo, né? Quem aí já passou por isso e pensou, putz, lascou, é agora que eu vou ficar calvo de vez. E saiu do banho aí mais deprê ainda do que entrou. Pois é, eu já. E até eu descobri que no meu caso era uma anemia e não calvície, demorou até eu ir no médico, né? Porque eu me enrolei um monte pra ir buscar ajuda especializada e afins. Mas, eis que os homens têm uma vantagem nessa história calva toda aqui. A Manual, ela é uma empresa britânica que já ajudou muitos homens com essa questão aí da calvície, desde os casos mais no comecinho até os casos mais avançados. E a Manual te ajuda de uma forma personalizada e ainda sem sair de casa. Bem que podia ter uma manual para mulher também, né? Nada de ter que agendar, nada de ter que ir em consultório, farmácia e blá 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 para resolver esse problema que é super comum, principalmente entre os homens. É tudo online e super seguro, porque na Manual você vai ter o seu caso avaliado individualmente por um médico especialista, que é quem vai prescrever o tratamento ideal para você.
Além disso, os produtinhos vão chegar na sua casa, discretamente embaladinhos, prontinhos para você começar o tratamento. Basta você seguir a prescrição médica direitinho que os resultados vão ficar visíveis a partir do 4º mês de uso. Para conhecer mais da Manual, acessem o site deles pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. E também tem cupomzito aqui de 40% de desconto no primeiro pedido para quem usar o meu codiguinho suavemente40. E aproveitem, hein, que o desconto é por tempo limitado. Voltando aqui, vamos direto pra ação. Em resposta, o Whindersson sugeriu pra moça ali, de forma meio descontraída, que a pessoa comprasse da Rihanna, ué. E aí, o que parecia ser só mais um comentário aleatório no Twitter, acabou dando origem a uma grande discussão sobre esse sistema, meritocracia, sucesso individual e também o papel da estrutura social e econômica na determinação do sucesso das pessoas. Pois é, meus amigos, tudo isso por causa da base da Virgínia. E sorte dela, né? Porque a galera que até então tava putíssima reclamando da maquiagem dela, resolveu então dar uma pausinha ali e focar no Whindersson, que precisou se explicar melhor ali a respeito da sua posição. Pô, eu não tive essa sensação, sabe? Eu não tive a sensação de que a treta foi sobre isso, assim. Tipo, sei lá, não tive essa sensação, mas... sei lá. Bom, eu não analisei essa treta aí com base em sensações. Eu sinto que essa tretinha foi sobre. Não, eu meio que analiso esse tipo de situação lá que acontece no Twitter e aqui no YouTube há quase 3 anos. Claro que eu posso errar às vezes, né? Mas não nesse caso aqui, em que a materialidade tá reluzindo fatos em forma de prints do Twitter na nossa cara. Foi interpretada meio como neonazi liberal. Neonazi liberal? Pô, eu não vi ninguém, eu não vi ninguém chamando o Whindersson de né, NN. Sei lá, NL. foda isso, né? Eu não sei se é ironia, se não é. A galera falou, é piada. Não, tudo bem ser piada ou não. É que, sei lá, se a pessoa... Enfim, né, acho que se tem gente que se aproximou, né, descobriu da treta a partir disso, sei lá, mano, eu acho que Falaram? Falaram? Não, tudo bem. Falaram. Mas é isso, eu só acho complicado, assim, né? De pensar. De colocar isso como uma pauta central, né? Eu não sei. Acho que. O Twitter, claro. Mas, não sei, pra quem se aproxima, assim, da treta. Sei lá. Esse é o problema de ficar sentindo as coisas e não se ater aos fatos, meus amigos. Isso que encontrar informação ali, né, não tava nem difícil. Tava mais fácil do que ficar só sentindo as coisas e acabar nessa lenga-lenga toda. Inclusive, porque até o próprio Whindersson, no dia da treta ali, né, tweetou que ia processar o sujeito que chamou ele de nazi. Então, é isso, né? Eu acho que era um detalhe bem importante esse aí pra ter sido considerado. 2,4 milhões de pessoas viram isso. Só o Gustavo, que diz que estava no epicentro da treta, diz que não viu esse tweet. Parece uma distração estranha isso aí, até pra mim que sou TDAH. E só pra ser didática aqui pro nosso querido Gustavo entender a ironia ali. A combinação de neonazi e liberal era pra ser uma ironiazinha, porque tá unindo 2 termos que representam ideologias políticas super diferentes e até em alguns sentidos opostas, né? Essa ironia, ela não tava ali como uma forma de exagero ou então por mero capricho meu, como alguns de vocês podem pensar aí. Na verdade, ela estava ali servindo para ressaltar esse caos todo e a polêmica que teve em torno das interpretações da fala do Whindersson durante essa discussão ali do Twitter. E fez isso soltando um áudio no Twitter. O pessoal tá reclamando do preço do negócio da Virgínia, né? Dizendo que dá para comprar mais barato as coisas da Rihanna. Aí eu botei, compra da Rihanna. Aí o povo, você liga pra essa elitista. Começa a usar um monte de palavra que só se escuta aqui no Twitter. Você fala com o meu pai, ele não sabe o que é. O outro me chamou de ANCAP. O índice é ANCAP. O outro disse o janela. Que diabo de termo é um janela, meu pai eterno? Eu achei engraçado isso. Depois, eu também não tinha entendido. Aí depois que eu descobri que Windows enfim, né? Exatamente. Eu achei isso engraçado. Galera, eu falei a mesma coisa que eu falo quando querem me contratar pra alguma coisa. Aí eu dou meu preço. Esse preço dá pra contratar o Luan Santana. Eu digo, contrate o Luan Santana. E eu acho que o Whindersson tem um ponto válido aí, né? Eu acho que é isso. É a gente saber reconhecer qual que é o nosso serviço, qual que é o nosso preço. Colocar isso. Acho que isso é importante, pô. É importante pra gente não aceitar qualquer bosta, né? Achar que... a gente tem que se menosprezar. Tá certo. Acho que tá certo.
Eu não tô zangado, não tô. Aí pensando que no caso do serviço dele como comunicador, como comediante, como pessoa pública, enfim, né? Eu concordo com ele nisso. É que a base é outra história, né? Eu acho que a base tem um elemento que é isso, né? A gente imagina que um produto caro vai entregar uma boa qualidade, né? E não era o caso da base da Virgínia, aparentemente, né? É interessante a gente observar aqui que quando ele afirma ali que a gente imagina que um produto caro vai entregar uma boa qualidade, parece que ele está negligenciando o conceito de fetichismo da mercadoria só para pingar o puro colostro do senso comum no nosso ouvidinho. Isso justamente porque fetichismo da mercadoria é o que leva as pessoas a atribuir valor a um produto com base na aparência, na marca, no preço, em vez do valor de uso do produto ou então o valor intrínseco dele. E é justamente essa perspectiva limitada que o Gustavo acabou de perpetuar aqui que enfeitiça e deixa as questões mais importantes de tudo isso aqui, né, por fora. Como, por exemplo, as que são relacionadas às condições sociais de trabalho / sobrevivência, né, das pessoas que trabalham nessas fábricas, o sistema de distribuição dos recursos no sistema capitalista, o impacto ambiental que tem todas essas produções, e enfim. Portanto, eu acho que imaginar que o produto caro vai entregar uma boa qualidade é, no mínimo, algo incongruente para alguém que diz conhecer o significado de fetichização da mercadoria. E eu só tô falando isso aqui, gente, porque o rapaz vai ficar nessa o vídeo todo, dizendo que o assunto que podia ter sido trazido aqui nessa discussão seria essa do fetiche da mercadoria, e que ele estava falando sobre isso e não sobre aquilo, em relação ao assunto da treta, né? Quando, na real, no fim das contas, ele não fala nenhuma single vez o que é a tal da porra do fetichismo. Nem mesmo agora nesse vídeo aqui, quando ele teve uma outra oportunidade. Um verdadeiro porre. Puto. Aparentemente porque eu não vi nenhum review sobre isso. Não tô, revoltado. Eu passei o número do Luan Santana. Eu ligo pro Luan Santana. Meus companheiros, agora Não, exatamente. Produto ruim é diferente de trabalho ruim. Perfeito. imaginem se o Karl Marx ressuscitasse e visse essa discussão aí. Ele provavelmente ia dizer, tipo, pô, camaradas, é isso aí que acontece quando o Vai uma Campari, camarada. capitalismo aliena as pessoas. Até a base da Virgínia se torna objeto de luta de classe. E a gente podia ter Meio que é um debate, acho que é interessante, né? Pra gente falar sobre como, sei lá, o fetiche da mercadoria. Não é que é interessante, né? Mas meter uma ferradura Red Pill? encerrado esse papo por aqui. Ferradura Red Pill. E veja a carinha que ele faz ali, né? Ele nem sonha que Marx é a verdadeira Red Pill. Só que ele não tá preparado pra essa pill em específico ainda. Ele vai achar que eu tô falando aí de ferradura de novo, porque, né, eu sempre tô. Mas por que ele não falou sobre o fetiche da mercadoria pro Whindersson de uma vez? Em vez de dizer que o Whindersson precisaria saber de todas as nuances do capitalismo e blá 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 blá. Se ele pretendia seguir por essa linha aí de fetichização, ele podia ter abordado isso aí de uma maneira diferente com o Whindersson. Até porque, vamos combinar, né? Nem a experiência pessoal dele, nem a do Gustavo, por mais estudioso que o Gustavo possa ser, vão ser capazes de abraçar todas as nuances e complexidades de um sistema. Então, por que estabelecer um padrão tão impossível aqui? Para inviabilizar o debate, será? Será que não seria um pouco mais produtivo adotar uma abordagem menos megalomaníaca em relação ao conhecimento teórico? E outra, né? Fetiche da mercadoria não é um assunto tão simples de explicar. A gente teve exemplos recentes disso aí, e mesmo que a explicação seja boa e seja fácil, fazer as pessoas compreenderem isso aí é sempre um desafio. Então, vim querer dizer que esse era o único ou então o melhor debate a se levantar sobre esse assunto ali da base e tal, e não ter tocado nesse assunto nem nesse react que tu tá fazendo do meu vídeo agora, nem lá na época dos tweets com o Whindersson, me soa meio estranho, como se fosse a única peça ali do quebra-cabeça marxista valendo a pena e o Gustavo não encaixa ela. Mas não, né? Como sempre, alongaram. As críticas continuaram e o Whindersson, como não tinha nada melhor pra fazer naquela manhã, já que uma das suas 20 empresas aí faliu, decidiu retweetar outra garota aqui, ó. Whindersson, acho que te falta um amigo comum pra te dar uma visão sobre o sistema e tu tem tudo pra abraçar o coletivo. E ele respondeu, explique o sistema pra quem veio da roça e ele vai te mostrar como você não conhece o sistema. Esse foi o epicentro do negócio, né? Eu acho que esse foi o... Só se eu estivesse falando de Gustavo-centrismo aqui, o que não era o caso.
E epicentro, só se for pra você, né, Gustavo? Porra, pra você. Bastava ter clicado ali no tweet da moça que tava respondendo a algo que o Whindersson tinha dito, e por aí você ia chegando no início verdadeiro da treta. A treta não começou quando você entrou nela, Gustavo. A treta começou antes. E se quiser falar em epicentro da treta, considerando números, engajamento ou sei lá o que dos tweets, já que vocês se importam tanto, o primeiro tweet ali, que foi o epicentro da treta toda, tem quase 7 milhões de impressões. E esse que ele diz ali que é o epicentro tem 2,5 milhões. E além disso, né, o meu vídeo ali era sobre o Whindersson, sobre o Gustavo, sobre a base da Virgínia, e não só sobre o Gustavo. Até porque o motivo de eu ter feito aquele vídeo ali foi porque eu vi que tava enchendo o saco do Whindersson lá no Twitter por causa da maquiagem e que depois que o Gustavo se meteu ali, né, a coisa escalou mais ainda. Inclusive, eu até vi você responder ao Bugalho no Twitter dizendo que ele não sabia de metade da história quando comentou, né, e queria dar pitaco. Então eu pensei que pelo menos você sabia da história toda e não que tu tinha só chegado dando pitaco no meio da conversa alheia também. Mas enfim, né, agora considerando que ele viu a prova material de que a treta começou antes, que teve gente chamando o Whindersson de nazi, sim, vamos ver o que mais que a gente descobre juntinhos aqui, né? Já que é pra fingir que não viu o vídeo antes, né, Gustavo? Ah, não, sim, se o Luigi revelou que eu já comprei a base, então tudo bem. Na verdade, eu vou pintar o meu quarto com a base da Virgínia. E foi aqui que a casa caiu pra este rico nordestino não calvo. E assim, ó, eu acho que a moça ali, a Andressa, tinha dito com as melhores intenções isso ali pro Whindersson, já que muito provavelmente ela deve saber que a base da Virgínia não vale o preço que a Virgínia tá cobrando. Tá vendo que dá pra ver que ela realmente é a prova d'água, porque as bolhas, as coisinhas, Essa montagem ficou do caralho. elas se formam, ó. Que se eu colocar mais água, ela vai escorrer, ó. Tá vendo? Então ela realmente é a prova d'água. Deixa eu ver se eu mexesse nela molhada, como é que... E além disso, o ponto aqui é que a Virgínia só pode cobrar tão caro por esse produto tão bosta dela, graças ao... Pô, mas eu juro, gente, eu não lembro das pessoas terem chamado o Whindersson de nazi. A Aninha até me mandou aqui. Cadê aqui? Até me mandou aqui, ela fez uma pesquisa agora no Twitter. Ah, não, tá aqui, ó. Ah, não sei lá, velho. Todo esse assunto foi muito incômodo pra mim, assim, sendo bastante honesto. Eu não sei se eles estão chamando o cara de nazi, eu não tô entendendo nada. Mas enfim, pelo sim, pelo não, eu vou votar pelo sim, né? Porque eu não duvido nada da galera do Twitter. Nada, 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 nada. Ele não duvida de nada da galera do Twitter, mas duvida do que eu, que tô botando minha carinha aqui a tapa, tô falando, sem ele mesmo, nem mesmo ter pesquisado antes, né? Porque vamos combinar, ele viu essa bosta do meu vídeo aqui antes de reagir sim. Vocês não acham que é a primeira vez que ele assistiu, né? Tá nítido aqui na live. E mesmo assim, o nosso camarada não teve nem sequer o trabalho de conferir os tweets do Whindersson pra ver se tinha realmente, né? Tweet chamando ele de nazi, ver a informação verdadeira antes de reagir à porra do meu vídeo. Não, ele preferiu deixar a dúvida ali pairando no ar durante a live, como se fosse um suspensezinho. Parece até que tá rolando um certo seletivismo investigativo por aqui, não é mesmo, meus companheiros? Temos praticamente um Sherlock Holmes às avessas. E spoiler alert ainda, né? No final da live ele vai dar sermão pra gente sobre a necessidade de se ter responsabilidade, amadurecer a produção de conteúdo. Se poupe, camarada, por favor. É o público dela que tornou ela famosa. E a ironia disso tudo é que o público que tornou ela famosa agora não consegue mais ter acesso à maquiagem da linha dela por causa do maldito preço. E isso que a maquiagem não é nada demais, pelo que dizem por aí. Não tem ingredientes mega caros, não é um dermocosmético, tem qualquer baboseira aí no produto que justifique esse preço absurdo. Ou seja, a mina ali só tá se aproveitando da fama dela, que ganhou, pra vender produto caro e ruim pras pessoas que deixaram ela famosa. Isso é um Concordo totalmente. exemplo perfeito, né, de cuspir no próprio prato que come e ainda cobrar caro pelo cuspe e achar que tá fazendo um favor pras pessoas. Eu adoro analogias com catarro, você já deve ter percebido, né? Porém, diferente da Andressa aqui do comentário, eu não acho que você precise ter um amigo comunista pra te explicar o que eu acabei de te explicar.
Isso sem contar que, dependendo de quem for esse amigo comum aí, ele também não vai saber te explicar ali no caso do Whindersson e vai acabar chamando ele de corno ainda por cima. E eu também aposto Desculpa. que a Virgínia não tem um amigo comunista sequer. Deus me livre, né? Ela frequenta a igreja, gente. Mas mesmo assim, ela sabe dessa história toda e, além de tudo, ela se aproveita e ela não tá nem aí. E ela vai continuar se aproveitando disso. Vocês sabem até quando? Até seguirem o conselho do Whinderssonzinho ali e comprarem outra base. Nos façam esse favor e não comprem a base da Virgínia. Não deem dinheiro pra ela. Essa é a forma mais eficaz de boicotar e dar uma resposta à altura da argamassa hidrofóbica ruim que ela tá vendendo. Eu acho que tem um ponto que é interessante, assim, só pra gente poder colocar um ponto, que eu imagino, né, que a Virgínia não tenha deliberadamente pensado na estrutura do fetiche da mercadoria que tá inserida na base dela, etc, né? Eu não sei. Mas eu acho que a gente poder levantar esse debate, levantar essa discussão, é fundamental só pra poder trazer essas questões, né? Olha, tem um cortezinho ali, hein? Acho que tá faltando alguma coisa. Mas eu vou tentar expandir o que eu disse ali com algumas informações adicionais. Primeiro, deixa eu deixar meus amigos ANCAPs felizes e matar alguns camaradas comunas do coração aí, ao tentar explicar bem mal e porcamente esse tal conceito que faz com que as pessoas atribuam valor às mercadorias de uma forma distorcida, né? Acreditando que elas possuem um valor intrínseco, em vez de reconhecer que esse valor ali é derivado do trabalho humano necessário para produzir aquilo ali. Pois é, então, sabe aquele tênis caro que você tanto quer? Então, ele tá tão altamente fetichizado que parece que foi feito por um deus do consumo, né? E não por trabalhadores que são muitas vezes subpagos. E aquele jogo lá que você adora jogar até de madruga? Você não imagina quanta lágrima de desenvolvedor de software e rim foi pra fita ali, né? Escondida atrás desses pixels coloridos. Pois é, eu acho que você já percebeu que o dinheiro vira o protagonista desse sistema, roubando a cena e fazendo com que as mercadorias e as necessidades das pessoas fiquem como figurantes nessa história. Mas não era pra ser o contrário? As mercadorias deveriam dar valor ao dinheiro, só que no capitalismo o dinheiro se torna o rei do baile todo e as necessidades humanas só coadjuvantes. E sabe aquela história de separação entre riqueza real e o poder sobre a riqueza? Pois é, isso acaba criando um paradoxo digno de filme de suspense no capitalismo. A verdadeira riqueza da sociedade, representada pelos bens e serviços que são necessários para uma vida digna, acaba fazendo toda a figuração nesse enredo aí, enquanto o poder de controlar essa riqueza acaba virando o vilão principal da história. Então a riqueza real acaba sendo esquecida lá no fundo do armário, enquanto a capacidade de exercer poder sobre isso aí ganha o tapete vermelho. Que coisa estranha, né? Então o que eu quis dizer é que a Virgínia ali se beneficia dessa dinâmica toda, até mesmo sem saber quem é Marx. Afinal, a fetichização ali da mercadoria é uma característica inerente ao sistema capitalista, e os participantes desse sistema podem lucrar com essa dinâmica sem mesmo ter um diploma em economia, sociologia, história, enfim. A Virgínia é uma mestra em ocultar o valor do trabalho humano por trás das coisas que ela vende ali. Ela não necessariamente precisa ter um amigo marxista para explicar essa dinâmica toda para ela. Isso porque a gente vive num sistema que não beneficia quem domina a teoria, e sim quem aplica ela sem nenhum escrúpulo. Que criticar é super válido, expor que o produto dela é uma bosta? Também. Mas o efeito colateral disso é o maldito falem mal, mas falem de mim, né? Isso acaba ajudando a divulgar a queridona aí, aumentando a relevância dela no maldito algoritmo em que a gente vive. Até mesmo porque não teve repercussão negativa. Pelo contrário. Eu ganhei 350 mil seguidores. Então, resumidamente aqui, o conselho do Whindersson de não comprar a porra da base da Virgínia e comprar de outra marca é o melhor boicote pra essa vaca. Mas infelizmente pra alguma... Eita, rapaz, vejam só, ela ousou chamar de vaca uma burguesa que se aproveita da fama que tem pra enganar os outros. Meu Deus! Como essa Yasmin opressora! Vamos ter que confiscar essa carteirinha de feminista dela agora, né? Porque, como todos nós sabemos, só homem tem permissão marciana pra xingar burguês de arrombado e afins aqui na internet. Neymar é fascista. muito burro, velho. Pelo amor de Deus, muito burro. Ah, não, se bem que não, Neymar é um idiota. Que filho da puta, velho! Que filho da puta! Que arrombado do caralho! Eu sou intolerante. Intolerante! Ah, tomar no cu, rapaz. O cara é muito verme, né? Puta que pariu, é muito verme. É só um escroto.
um machista, um babaca, é isso. É, eu gosto de xingar a gente também liberal, foda-se. Vai dividir o cu do marido sim. Vai dividir sim. Não quero nem saber. Só você que é um misógino do cara. Agora, se você vai xingar um liberal safado que tá fazendo propaganda neoliberal pra poder vincular uma ideia de geração de riqueza que é inexistente pra maioria da população, aí é aquela velha história, né? Violência nunca é a resposta, é sempre a pergunta. E nesse caso, violência? Sim. Mas então, já que nós mulheres, coitadas, não podemos ousar chamar uma burguesa de vaca, que já tô sendo opressiva, eu vou trocar a vaca aí por capivara. Que tal? Pra agradar os ouvintes que são mais seletivamente sensíveis. As pessoas, isso aí tanto faz. E resolveram atacar o Whindersson com ofensa super... Não, exatamente. O problema é toda a ética empresarial que tá por trás disso, né? Eu acho que pensar que a Virgínia não é uma pessoa que precisaria do engajamento, porque ela tem 46 milhões de seguidores, né? Eu acho que não é aquela coisa. Ela já tem o palco dado pra ela. Não é como se isso fosse fazer alguma diferença, né? Eu tenho essa sensação. Tipo, é exatamente dessa forma que o fetiche da mercadoria opera, né? Exatamente assim. Ah, então agora tudo virou uma questão de sensação. O Gustavo argumenta dizendo que ele sente que não é assim. Porra, não, né? Permita-me esclarecer isso aí. Quando eu mencionei ali, falem bem, falem mal, mas falem de mim, eu tava me referindo ao algoritmo e ao fetichismo da mercadoria, meus camaradas. Eu tava mencionando que o efeito colateral ali, digamos que dessas críticas, é aumentar a relevância do nome da Virgínia no algoritmo e nas redes sociais. Isso acontece, Gustavo, independente de você sentir no seu coraçãozinho que é assim ou não. Mesmo que ela já tenha um palco considerável, a partir do momento em que as pessoas de fora falam da bolha dela, quando esse assunto da base vai até pra TV em programa da tarde, a relevância dela aumenta sim, não importa o tamanho do palco que ela já tivesse antes. Afinal de contas, nem o céu é o limite para um bom capitalista empreendedor do marketing. Essa lógica de falem mal, falem bem, falem de mim, nesse caso aqui, no meu entender, é um desdobramento moderno do fetichismo da mercadoria que é deixar até o próprio cabelo e barba de Marx instantaneamente lisos, de choque na época. A genialidade do capitalismo tá tanta hoje que a notoriedade e a exposição das marcas e os produtos e tal se tornaram até mais importantes do que a qualidade do produto em si. E até mesmo o marketing, que aparentemente era negativo, acaba sendo positivo na sua finalidade, que é vender e lucrar. E isso está de acordo sim com as ideias da teoria marxista de que o valor das mercadorias são atribuídos com base em fatores externos, como a publicidade, opinião pública e etc., em vez do valor intrínseco da coisa em si e do trabalho / vida das pessoas que foi necessário para produzir aquele produto. Mas aí vem o Gustavo dizer que é dessa outra forma que o fetiche de mercadoria opera. Não sei, né? Vamos continuar aqui. Super gratuitas. Desde chamar o cara de nazi corno, corno liberal, corno fascista, corno, ancap corno, corno e tudo que é ofensa adicionando corno junto. Só queria fazer aqui um parênteses e dizer o seguinte. Por mais que o Whindersson Nunes tenha sido grosseiro comigo, tenha falado merda, parará, piriri, pororó, eu acho que a gente não pode ceder a esse tipo de comportamento. Tá ligado? Eu acho que eu tô entendendo aqui mais ou menos a lógica do nosso não camarada Gustavo. Ele acha que os xingamentos mais ofensivos e opressores são os que estão relacionados a mamíferos quadrúpedes. Portanto, xingar os outros de tananana, né? Aí tá no quê? Bom saber. Porque isso só levanta uma ideia de que a gente é moralmente superior a essa pessoa e, portanto, a gente pode xingar. Exatamente, o negócio é não se rebaixar, né? Eu acho que é isso, o negócio é a gente não se rebaixar não só pelo conteúdo do xingo, né? Não só por isso, mas sobretudo porque é uma atuação, é um exemplo muito ruim, né? É um exemplo muito ruim para as outras pessoas, de quem nós somos, né? Eu acho que a gente tem que ser firme, humilde e disciplinado. Eu sei que dá muita vontade de sair xingando, de sair falando merda, não sei o que, parará, piriri, pororó, mas isso não leva a lugar nenhum, né? Isso não produz nada, né? É uma questão meio babaca, assim, sabe? Tipo, ai, é corno. Mano, o que isso acrescenta, né? O que isso acrescenta para as pessoas? Só serve para o falso moralismo, exatamente. Até que então aparece o Gustavo, que diferente de muitos outros comunas ali, vê uma oportunidade de espalhar a palavra do tio Marx sem chamar o Whindersson de corno nenhuma vezinha.
Whindersson, experiência é fundamental para construir conhecimento sobre determinados temas, mas não o suficiente para definir um sistema e todas as suas variáveis e complexidades. Se a experiência pessoal bastasse, então a meritocracia seria algo aplicável. E não é. Me parece que Aqui só um parêntese, peraí, vamos. E que o Gustavo tá sugerindo que a experiência pessoal ali do Whindersson não é o suficiente para ele entender o sistema capitalista em sua totalidade. Então, eu não sugeri isso, eu afirmei isso. É isso, não é uma sugestão, é uma afirmação. E eu não retiro a minha afirmação. Porque o ponto ali, né, se a gente voltar para ver o tweet da Andressa, para 617, né, ó. Explique o sistema para quem veio da roça e ele vai te mostrar como você não conhece o sistema. A discussão que foi levantada aqui era uma discussão sobre a produção do conhecimento, né? Era a discussão sobre se a experiência é suficiente para poder explicar alguma coisa. Esse foi o ponto levantado, né? Eu enxergo isso aí de uma forma um pouco diferente. Até porque a Andressa ali não tá falando do nada que o Whindersson precisa ter um amigo comunista para explicar o sistema para ele. Ela tá falando isso porque ele disse que era para simplesmente comprar outra base, digamos que menos fetichizada. Simples assim. O Whindersson não estava explicando nenhum sistema. Foi a moça que chegou falando ali de comunismo e sistema para ele. Tanto é que o Whindersson, em um outro tweet dele, disse que o comunismo para discutir base da Virgínia, porque para ele só estava falando da base da Virgínia e não do sistema com todas as suas complexidades e todo blá blá blá. E como eu mencionei ali no meu outro vídeo, né, dependendo de quem for o amigo comunista do Whindersson, ele pode estar certo, a pessoa talvez não saiba explicar e muito provavelmente vai saber menos do que ele. Então talvez ninguém deva pular de paraquedas no meio de uma discussão, tentar lacrar e depois dizer que a discussão era sobre isso e não sobre aquilo, até porque tinha mais de uma pessoa envolvida ali, né? Mas eu acho que quando eu coloquei ali meritocracia, a galera, sei lá, achou que eu critiquei o fato do supostamente o Whindersson ser meritocrático. Eu não falei isso em nenhum momento, né? Não falei que ele acredita, que ele é um meritocrata, eu não citei isso em nenhum momento, né? O cerne do debate está em outro lugar, né? Acho que está em outro lugar. Vamos lá. Ah, mas pra você, né, Gustavo? Pra você, porque pro Whindersson e pra muitas outras pessoas talvez não seja assim. O mundo não gira em torno da interpretação singular que o Gustavo tem das situações. A discussão ali tinha outros elementos. Eu apresentei o início da treta aqui, que você já tinha desconsiderado quando entrou nela. Eu considerei também ali o que aconteceu com o Whindersson, falei da base da Virgínia, falei do público, dos outros criadores e de você. E só pra pontuar aqui, né? Um monte de gente citou a treta e levou no sentido da meritocracia. Então eu não tô tirando as coisas do meu cu como você tá querendo fazer parecer. Quem usa o datacu aí é você que quer simplificar tudo se baseando apenas no seu ponto de vista e nos seus sentimentos, né? Lamento, mas a realidade é muito mais diversa e multifacetada do que só uma única perspectiva. Vamos tentar enxergar além do próprio cozinho, vamos? Em sua totalidade. Porém, eu acredito que não precisa saber todo um sistema e todas as suas variáveis e complexidades para fazer um tweet sobre uma maquiagem ruim ou então falar sobre um aspecto específico do capitalismo. É que não foi sobre isso, né? Não foi sobre isso. Afinal de contas, nem o Marx, né, que dedicou praticamente a vida toda dele para estudar o capitalismo, conseguiu entender todas essas complexidades e contradições do sistema. Tanto é que o Marx não conseguiu concluir a obra principal dele, o Capital, que é gigante e super complexa, e ainda assim não esgotou todas as questões relacionadas ao capitalismo. E ainda, depois que o Marx foi de Americanas, ele ainda deixou não sei porque ele faz essas carinhas de espanto ali às vezes, né? Não tô falando nada demais. Diversas notas e manuscritos que o Engels, BFF dele, teve que organizar e editar depois. Acho que uma coisa que é importante só ressaltar é dizer que o Marx não se propôs a entender o capitalismo em todas as suas complexidades e variáveis, sabe? É claro, né? Ele se propõe a entender, mas acho que o objetivo da obra marxiana, especificamente, não é esse. Marxiana porque o que a gente chama de pensamento do próprio Marx, né? É o que a gente chama de marxiano. Tudo aquilo que é baseado ou que tem algum tipo de influência por parte da construção do pensamento do Marx é o que a gente chama de marxista. Então, marxiano é o próprio Marx e marxista é o que vem depois, né? É aquilo que é inspirado em, pensado em, a partir do Marx, né? Só isso. Olha, pelo
que eu entendi lendo Marx, o objetivo dele era desvendar essas contradições e complexidades do sistema, como se ele estivesse desmontando um reloginho capitalista para entender como é que funcionavam as engrenagens. Dizer que esse não era o objetivo do Marx soa como uma simplificação bem inadequada do trabalho dele e, francamente, na minha opinião, uma certa chatice do Gustavo. O Marx mirava em analisar o sistema capitalista, revelando dinâmicas internas e compreendendo as forças que impulsionam todo esse reloginho capitalista. Além disso, o Marx buscava fornecer também uma ferramenta teórica para a luta dos trabalhadores e para a transformação social, como se ele estivesse meio que armando uma revolução com as palavras. E assim, né, é curioso como o professor Gustavo ali tenta agregar conhecimento aos seus telespecs, afirmando apenas que não, esse não era o objetivo de Marx e ponto. Nada mais. Como se o que ele falou ali se autoafirmasse só pelo fato dele mesmo ter dito, né? Dispensando argumentos para tal afirmação. Muito sofístico e nada sofisticado pro meu gosto. E só pra pontuar aqui, né, eu não uso marxista, marxiano dessa forma que o Gustavo explicou ali, se vocês não perceberam ainda. Por mais que eu saiba que tem gente, sim, que acha viável fazer essa separação aí dessa forma. Só que na minha cabeça, faz muito sentido isso, né? Até porque, quando você lê a obra de Marx, né, você automaticamente faz o processo de interpretação na sua cabecinha, o que torna quase impossível aí que alguém tenha uma visão pura do pensamento de Marx. E já aproveitando que a gente tá falando do tio Marx, para eles as pessoas são atores ativos na história e as experiências pessoais podem sim moldar as perspectivas e as ações das pessoas. E além disso, a análise supermaterialista histórica enfatiza a importância de conectar as experiências pessoais à análise teórica crítica do sistema capitalista, para as pessoas poderem entender as suas dinâmicas e contradições. Portanto, experiências pessoais... Perfeito. É isso, né? Não existe uma defesa muito explícita disso, né? Talvez a obra que isso tem, assim, seja na ideologia alemã, né? Na ideologia alemã, que você tem uma aproximação bem maior ali da fundação do que é o materialismo histórico dialético, existe essa aproximação. Mas acho que é uma coisa meio... É dialético e é uma coisa que está num campo nem de entender um pelo outro, mas as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, a ideologia alemã que é um livraço, viu? Um livraço. Essa questão ali da relação entre as condições materiais e as experiências pessoais é um aspecto central em várias obras do Marx, né? Incluindo o Capital, o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte e outros. Mas é isso aí, companheiros. Assim nós vamos encerrar essa primeira parte desse vídeo aqui. Eu juro que eu vou tentar postar essa semana ainda a segunda parte aqui, né? Mas talvez eu poste outro vídeo antes, que eu tava terminando já quando eu interrompi pra fazer essa resposta aqui ao Gustavo. E nessa segunda parte eu vou responder alguns outros trechos aí meio chatos, quer dizer, técnicos, e eu quero focar em um aspecto ali que tá me incomodando bastante nessa história toda. Eu agradeço muito por assistir, eu vou ficando por aqui e até logo.